Por Dentro do Varejo na APA Show 2022. Olá, eu sou Gustavo Carré, falando direto da APAS, a maior feira de supermercados do mundo, para o PDV, Por Dentro do Varejo. Eu estou aqui com a Bruna Falani. A Bruna é muito ativa nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, está sempre publicando matérias. Recentemente teve um vídeo que você colocou de um pessoal dentro de uma loja, acho que nos Estados Unidos, ela vai, na Inglaterra, em Londres, depois você vai falar disso, que deu super bombou. Já um monte de gente repostou aquele vídeo, eu adorei, você vai falar dele daqui a pouco. Mas a Bruna, ela é fundadora e sócia, enfim, empreendedora também. Ela faz parte do grupo lá das Mulheres do Varejo, sim, junto com a Sandra e com outras entrevistadas que nós tivemos aqui. E ela é dona da empresa Shopper to Be, né? Então, assim, de cara, Shopper to Be tem a ver com shopper. Tem a ver com shopper. Tem a ver com entender o comportamento de compra. Tem a ver com a paixão por conhecer e entender o comportamento de compra das pessoas. Legal. Conta um pouquinho do propósito da Shopper to Be e da filosofia de você transformar dados em conhecimento, de conhecimento em experiências, enfim. Conta um pouquinho para mim qual é o seu trabalho e como que isso se encaixa aí no mundo do supermercado. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente já teve a oportunidade de se encontrar outras vezes, mas fazendo podcast é a primeira vez. Parabéns aí pelo conteúdo que vocês estão trazendo. E obrigada aí por falar sobre o meu trabalho na rede social. É uma forma de eu tangibilizar ou potencializar, como a gente fala mais sobre experiência de compra, né? Mas eu, como disse, tenho paixão por entender sobre comportamento de compra. Isso vem de muito tempo. Eu tenho como experiência em pesquisa de mercado mais de 20 anos. E há 4 anos a Shopper to Be existe, com um primeiro propósito, um primeiro olhar de entender o comportamento de compra do shopper, e depois entendendo a importância de falar sobre experiência de compra, né? A gente entende que o contexto de experiência de compra já vem se tornando mais tangível. Tem se falado mais, Tem né? se falado mais e tem trazido também reflexões de que a gente já saiu do básico bem feito e que outras coisas precisam fazer. E a Shopper to Be tem como propósito transformar dados em relações humanas. Isso pode parecer um pouco, talvez as pessoas não entenderem, mas o que eu ajudo o meu cliente é entender as informações, os dados que ele coleta e ajudar que isso se aproxime o cliente, né? A gente tem uma tendência de ter muitos dados ou muita tecnologia ou muita informação e acaba afastando a gente do cliente. Então eu tento conectar para que aquilo que eu tenha para aquilo que o meu cliente tenha como estratégia tangibilize nesse relacionamento contínuo com os clientes dele. A Bruna tem uma frase que eu já ouvi em alguns podcasts, aí em outras mídias, que é assim: as empresas não podem ter um bando de dados e tem que ter um banco de dados, né? Como é que é isso na prática? Porque hoje tem milhares de dispositivos, né? Inclusive a nossa tecnologia de prevenção de perdas, de análise, ela gera muita informação, muitos dados, né? Como é que você lida com esse Big Data, esse monte de informação? Como é que você consegue traduzir isso, organizar isso, Bruna? Esse conceito é importante porque às vezes a gente coleta muita informação, vem de várias fontes e eu não sei o que fazer, né? Como integrar, como combinar. Exato. E aí eu trago o meu olhar analítico para a informação, mas vou te dar um exemplo do que eu tenho trabalhado com o cliente para ficar mais fácil como trabalhar. A informação, por exemplo, de CRM, eu transformo isso num dashboard, num diagnóstico para entender onde estão os gaps desse cliente, muito pautado, muito focado na execução. Então, quais são as oportunidades que ele tem com os departamentos dele, quais são as oportunidades que ele tem de churn. E aí isso é um diagnóstico que eu ofereço para que depois se desdobre em microanálises que vá para a execução. E aí a gente vai falar de cliente, a gente vai falar de negociação, a gente vai falar de como melhor usar a informação para lançamento de um produto. Enfim, são dados que eu combino, pautado na estratégia que ele tem, combinando em diferentes execuções para que a pessoa possa atuar.
Porque senão fica muito, no nice to know, né? Eu sei, legal a informação, mas o que eu faço com isso? Que decisão que eu tomo, Que decisão que eu tomo, exatamente. Eu acho que essa é uma questão quase que recorrente quando a gente trabalha com construção de métricas e analíticos, né? Que no fim das contas, qual a decisão que eu vou tomar? Né? O que eu preciso, qual é a hipótese, né? Eu vejo uma infinidade de relatórios, e eu falo isso por ter trabalhado em outras empresas que tinha SAP, ou tinha Oracle, ou tinha algum grande ERP, e mesmo tendo infinitas análises e relatórios, a gente continuava, na hora das grandes decisões, recorrendo aqui ao Excel. Perfeito. Né? Como é que a gente, não vou dizer fugir do Excel, mas como é que a gente concentra ou tenta desenhar esse processo decisório, aí falando bem da questão da operação que você bem citou, Bruna, como é que a gente faz isso na prática? Porque, eu falando até pela nossa empresa, a gente ainda não chegou a um nível de conseguir evitar as planilhas na hora de fazer as grandes decisões estratégicas. A gente continua recorrendo a isso, né? Olha, eu não sou uma pessoa de tecnologia, mas tenho me envolvido muito pelos relacionamentos ou por projetos que eu tenho me envolvido. E falando, por exemplo, de CRM, eu vejo grandes empresas de tecnologia que estão apoiando muito nesse processo. O que eu acho que precisa pensar é de como eu facilito essa interação, porque tem muitas empresas hoje preparadas para coletar informação e dizer, manda um SMS, né? Faz essa ação. Mas o que eu uso com essa informação? Como eu melhoro esse dashboard para eu poder tomar decisões mais assertivas? O que eu tenho visto, e não é como que eu posso dizer, não tem uma empresa específica, mas no geral eu acho que tem o desafio desse olhar do que eu faço com essa informação. Então, vou te trazer um exemplo para facilitar. Isso. Dizer que o meu cliente é Gold é interessante, mas é Gold por quê? O que eu faço com essa informação? Como eu segmento ele? O que ele gosta, o que ele não gosta? Como que eu posso atuar? O que ele é bom e diferente dos outros? Precisa trazer esses dados porque, trazendo esses direcionamentos, o varejo, por exemplo, conecta com a estratégia dele e consegue falar, isso que você está me dizendo eu consigo fazer tal coisa. Então, dizer só que é Gold é um dado interessante, mas eu não faço muita coisa com ele, porque eu preciso ajudar ele na execução, na estratégia. Como que eu trato esse cliente? Né? Eu brinco, sempre que eu trato as informações com meus clientes, eu falo, vamos ver quem são os clientes que eu tenho que beijar na boca. Né? Porque são aqueles clientes que vêm muito na loja, que compram muito, eles precisam ser tratados diferentes. Mas o tratar diferente que a gente tem que ajudar, e não é uma tarefa simples, é de que não dá para fazer a mesma coisa sempre. Eu brinco que CRM é que nem namoro. Você conhece a pessoa, no primeiro encontro você leva uma flor, no segundo encontro, se você levar uma flor, já vai ficar um pouco complicado. No terceiro, se você levar a flor de novo, mais ainda, ou seja, enviar só SMS é uma relação que não é contínua. Então, uma hora eu faço uma oferta, outra hora eu posso levar um brinde ou oferecer um desconto em alguma coisa quando ele compra outro produto. Enfim, precisa ajudar a trazer esse conhecimento sobre o que é aplicar um CRM na loja. E a tecnologia ajuda, porque você comentou do Mulheres do Varejo, e quando eu escrevi meu livro, me veio uma história na cabeça que me conectou muito com o que eu faço hoje. Minha mãe tinha uma loja de roupa, e ela comprava roupa para vender para os clientes dela. Então ela sabia que a vizinha tal gostava de tal cor, que ia ficar boa, então ela tinha a personalização muito clara na cabeça dela. Só que quando você começa a crescer, ter mais lojas, você tem o desafio de muitos clientes. Então a tecnologia vem para ajudar nisso. Mas é que a gente não pode usar isso pensando que o algoritmo vai resolver o problema nas nossas vidas. A gente tem que pilotar essa tecnologia. Então, eu acho que esse é o desafio que o varejo tem. Quais são as perguntas que você está fazendo para a equipe de tecnologia ou para ajudar nessas respostas que você precisa para executar bem ou para melhorar esse relacionamento com o cliente? Você falou do algoritmo. Eu tenho uma empresa, só para você ver como que a questão do algoritmo é muito séria. Eu ia fazer uma palestra em Punta del Este.
fui convidado por uma empresa, tal, fazer uma palestra lá, e aí eu estava fazendo uma cotação, porque eles iam pagar minha passageira, minha esposa ia comigo e eu estava contando para ela. E isso deve ter uns 7, 8 anos atrás. Você acredita que até hoje eu recebo oferta de Montevidéu e tal? Os caras... E tem um detalhe, Bruna, que é mais chato. No final, a palestra não aconteceu lá. A palestra acabou... Eles desistiram de fazer em Punta del Este, fizeram no Guarujá, naquele hotel lá da Casa Grande lá, e não teve a palestra em Montevidéu. Então, eu não fui... minha esposa muito menos, porque ela só iria comigo, e os caras continuam há 8 anos me mandando ofertas de passagem aérea e hotel de Montevidéu. Quer dizer, o algoritmo está certo, mas não teve não tem a sensibilidade, não tem a capacidade de entender que é um tipo de ação que tem que parar. Exato. Né? Quando você estava falando das flores ali, eu estava imaginando isso. Pô, se eu continuar entregando sempre a mesma coisa, pelo mesmo meio, né? Hoje você tem tantos canais, né? E não tem por que eu ficar um samba da nota só, né? Exato. E quando eu falo desse propósito que eu tenho de humanizar, é um pouco disso. Você vive essa situação, você se coloca nesse papel de será que se eu receber flores toda vez vai ser legal? E a mesma coisa passa quando você é repetitivo com algumas ações, ou com só um canal para conversar, ou com só um tipo de oferta. Então esse da viagem é perfeito, porque você fala, cara, nem vou comprar mais, né? Porque eles já estão num nível que está insistindo tanto. Então esse é o problema, que você precisa saber conduzir esse algoritmo para ele te ajudar, para ele te facilitar. Então quando a gente pensa no algoritmo do supermercado, ele pode ajudar a contar uma história do que foi, mas podem mudar esses comportamentos. Então pode ser que na minha história, se eu pego aí 5 anos de histórico da compra da Bruna, ela comprava carne, mas pode ser que eu virei vegetariana. E você fica mandando... De picanha. Você entendeu? Ou eu era eu e meu marido e nasceu meu filho. Ou separou. Agora é vegana e ele era carnívoro, enfim. Exato. Ou então, nasceu seu filho. Exato. Então, Bruna, você não está dizendo que não é para usar? Não é que é isso, é que não é só isso que você tem que olhar. Então, essa aqui é a provocação. Ah, legal. Uma das coisas que eu acho mais... eu me divirto, assim, eu gosto. A gente tem alguns dados aqui de equipamentos nossos, né? E às vezes, lógico, é difícil você ter tempo para fazer essa análise pelo cliente, né? Recentemente eu estava vendo algumas métricas sobre self-checkout, né? O uso do self-checkout, da fila, tempo de permanência em fila e tal. Esses insights, né? De que maneira que a gente torna essa análise algo mais, não vou dizer corriqueiro, mas é possível você trabalhar essas análises junto com a equipe do varejista e em algum momento passar o bastão? Porque eu vejo assim que há como eu acho, o negócio é tão criativo, como que eu vou dizer criativo, não é? Talvez a palavra criativa não seja. É tão idiosincrático, casa a casa é tão particular. Você vai numa loja do mesmo grupo, às vezes uma loja em bairros diferentes, do mesmo formato, tem comportamentos de compra absolutamente diferentes. Perfeito. Né? Como que a gente lida com essa diversidade e consegue ter esses insights, Bruna? Perfeito. Primeiro que eu acho que tem um ponto importante que tem se falado bastante sobre colocar o shopper no centro. E quando a gente pensa nisso, o olhar de recursos humanos da empresa para entender a pessoa que ela está contratando, entendendo quanto aquela pessoa tem o foco para conhecer o cliente e entender as necessidades do cliente, independente da área que ela está. O foco no cliente tem que ser importante se eu estou em logística, se eu estou em compras, independente de onde eu estou. Então, acho que esse é um primeiro olhar que a gente precisa ter. Tem um segundo desafio que eu tenho tentado ajudar, que eu tenho sentido que o profissional de CRM, por exemplo, que a gente está falando aqui, é um profissional relativamente novo. Então, o mercado está tendo desafios de contratar um profissional de CRM, como a gente viveu no e-commerce há algum tempo atrás. Ainda vive, né? Mas enfim. Ainda vive. Mas o de CRM realmente está... Exato. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho, nesse produto que eu tenho tentado ajudar as diferentes áreas, mas tenho provocado o cliente para ter alguém da equipe, ou contratar alguém da equipe para me acompanhar,
para que a pessoa possa entender qual é o racional. Porque o desafio, como você bem comentou, é o que você fez ontem não vai ser igual hoje. Isso. E você precisa entender disso. Você precisa entender que uma análise que você fez hoje não vai te ajudar para o resto da vida. Você vai precisar entender e fazer diferente. E isso é o mais bacana, né? Você precisa inovar, pensar em coisas diferentes. E isso traz muito um potencial para que você trabalhe mais próximo do comercial, se você é de marketing, que você pense mais com o time de logística, que você possa inovar com o time de e-commerce. Então, esse profissional precisa ter esse espírito de que coisas diferentes precisam acontecer. Porque se ela se coloca como consumidora ou consumidor, ele é uma pessoa que exige coisas diferentes na vida. Então, por que você não faz isso como profissional? Então, acho que esse olhar humano para o treinamento, para o atendimento, tem que ser cada vez mais aprimorado dentro do varejo. Muito bom. O Bruna, como você falou agora no começo, é uma profissional que veio da indústria de pesquisa de mercado, né? desse mundo. Como que você vê, né, agora, não tendo que aplicar uma pesquisa para aprender o cliente? Porque antigamente você queria saber do comportamento, sei lá, aplicava uma pesquisa. Era pontual, ela tinha uma duração e acabava. Como que está sendo agora? Porque é uma mudança total de maneira de pensar, né, o comportamento. Porque agora você consegue reagir mais rápido, né? Eu acho que as pesquisas ainda são válidas e eu ainda faço muitos projetos. E eu acho que depende da pergunta que você quer responder para a gente poder pensar em qual a melhor ferramenta para isso. Pode ser que o próprio dado que ele tenha dentro de casa já responda, ou pode ser que ele tenha que procurar mesmo fazer uma pesquisa. Ou talvez o dado serve só para ele formular uma hipótese que ele vai ter que ir lá e... Exato. Então, o meu desafio quando eu criei a Shopper2B foi um pouco disso, porque a gente conhecia, na época, ou ainda se fala muito sobre consumidor, e a gente tem muito para explorar o que é o shopper dentro da loja, como eu engajo ele, porque podem ser pessoas diferentes, então eles reagem a estímulos diferentes. Então tem ainda muita busca por entender esse comportamento, ou quem é esse cliente. E a própria pesquisa, a metodologia que eu desenvolvi, que eu comentei com você, que traz um pouco dessa provocação de experiência de compra, que é um olhar importante de que medir só a satisfação pode não ser suficiente. Então, por quê? Muito bom. Porque quando você dá o botão lá com a carinha feliz, eu tenho lá que 90% dos meus clientes que passaram estavam felizes. O porquê, eu não sei. Pode ter sido tanto, né, a origem. Então, o que eu trago como... Pode ser o sorriso da moça que serviu o cafezinho ou que cortou o queijo, você como entende? Pode ter sido, enfim. E o contrário também, né? Não tá feliz por quê? Né? Então, a metodologia que eu criei foi para adicionar esse olhar, onde eu trago um mapeamento das expectativas que você tinha com aquela loja. Porque se a sua expectativa foi cumprida, a sua nota vai ser correspondente àquilo. Se não foi cumprida, a sua nota vai ser correspondente àquilo que não foi cumprido. Então, isso é muito importante. Em 2019, eu fiz um estudo comparando atacarejo e supermercado. A nota média de experiência de compra no atacarejo tinha sido por volta de 8,5 e supermercado tinha sido por volta de 7,2. E aí todo mundo me questionou dizendo, não, mas não pode ser que a experiência de compra num atacado seja melhor do que o supermercado. Mas eu falei assim, veja, o que o atacado está oferecendo... O que você esperava, né? Quando você foi para o atacarejo, o que você esperava você tinha uma expectativa e está além dessa expectativa. Sensacional. Né? Enquanto que o supermercado, aquilo que eles tinham como expectativa não estava sendo cumprido. Então, esse cruzamento do que é a expectativa versus a satisfação te ajuda a responder o que está faltando ou o que não está bom dentro do seu negócio, ou o que é fortaleza, que também é importante a gente entender. Aquilo que é importante para esse shopper e que ele está muito satisfeito. Bruna, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, respondendo as perguntas em plena feira. E gente, para finalizar, eu queria falar para vocês que desde muito cedo eu aprendi que o melhor consultor não é aquele que tem as respostas, é aquele que sabe perguntar. E essa menina sabe, tá? Então ela sabe fazer as perguntas. As respostas, quem vai dar é o cliente, não é o consultor. É isso. Tá? Bruna, obrigado. Vamos para a feira, vamos conhecer outras empresas, vamos fazer negócio. Super obrigado pelo convite, uma honra, e eu estou super à disposição para fazer outras coisas. Obrigada, viu? Obrigado.